Bastidores, conta pra gente, como é que tava o clima lá dentro do estúdio, Neg? Então, o mais interessante, quer dizer, o mais interessante é legal, né? Tem candidato que fala assim, a forma de resolver esse problema são 4. Eu não sei como eles chegam a essa conclusão, né? Existem 3 saídas para isso. Não, mas eles estavam muito próximos um do outro. Então, eles estavam à distância de um braço um do outro, no máximo. Dependendo da altura do candidato, até menos do que um braço. Então você imagina, os dois estão, você vê uma tela dividida, você não sabe a que distância eles estão. Até a câmera, quando dá uma passada geral, você vê que eles estão próximos. Mas estar ali e vendo a reação deles o tempo inteiro, próximos um do outro, quando um faz uma pergunta forte, pesada, ele está falando com alguém que dá para a distância de um perdigoto. Não é trivial você imaginar ouvir frases duras como as que foram proferidas a uma distância tão próxima e cada um mantendo mantendo a linha, digamos assim, e aguentando a pancada. O pedido de direito de resposta, e foram feitos alguns pedidos, era um levantar de braço. Então, Simone Tebet pediu direito de resposta, Jair Bolsonaro pediu, Lula pediu direito de resposta, mas levantava o braço, ouviam aquela agressão, aquele xingamento, e levantavam o braço. E a gente tinha a visão geral. O que a gente não tinha era justamente aquilo que as pessoas, o nosso ouvinte querido, a nossa ouvinte querida, que nos acompanha todos os dias aqui na Band News FM, tinham, que era o close, o rosto dos candidatos no detalhe. Porque se a gente ficasse olhando para o monitor, e tinha um monitor na nossa frente, na minha frente, na frente da Adriana Araújo, a gente talvez não visse um candidato levantar o dedo pedindo o direito de resposta. Então a gente ficava olhando mais para o conjunto dos candidatos do que propriamente para o debate que acontecia na TV. A gente tinha um outro debate ali. E acho que foi um debate muito interessante, sobretudo porque aconteceu. É isso que importa. Alguém vai dizer foi morno, alguém vai dizer foi agressivo, alguém vai dizer faltou proposta, alguém vai dizer teve proposta. Não importa. Teve o que é. O processo eleitoral é esse. Sem debate é muito pior. Pois é, oi Neg, até em nome aqui da transparência com os nossos ouvintes, tem muito ouvinte perguntando o que aconteceu, mudou os lugares do debate dos candidatos, só para a gente deixar claro, embora essa seja uma questão bastante lateral diante do todo que a gente teve do debate de ontem, lateral eu digo porque não interferiu em nada o andamento e a dinâmica do debate, mas só para esclarecer, foi um pedido do Gabinete de Segurança Institucional, da segurança dos candidatos e aliás da segurança da Band também, e houve uma troca, né? Então, veja, o que aconteceu é que Lula e Bolsonaro estavam lado a lado no sorteio. E os dois, tanto a segurança do Lula quanto a segurança do Bolsonaro, pediram para não ficar lado a lado. E consultaram a segurança da Band. E, obviamente, porque a Band vai dizer, não, vocês têm que ficar lado a lado. O que era importante era não mudar a ordem de sorteio das perguntas e a ordem de sorteio das respostas. Tanto é que nenhum candidato reclamou do tipo, vocês alteraram, não alteramos nada. Agora, que diferença faz? Eu não quero ficar do lado dele, e o outro diz eu também não quero, e a pedido da segurança, a gente vai questionar um negócio desse? Não, tem que ficar. Seria uma coisa infantil. Então tá bom, fica ali, trocaram, o Lula ficou mais afastado do Bolsonaro, e a ordem foi a mesma. Tanto que o Bolsonaro era o primeiro a perguntar, ele escolheu o Lula, né? E assim foi. Na ordem, os jornalistas também. Tinha uma ordem lá de sorteio, a ordem foi mantida. Então não alterou a dinâmica do debate, como você disse, Sheila. E só mudou a ordem ali na hora, não queriam ficar lado a lado, um do lado do outro. Esse exemplo que eu acabei de dar, né? Eles estavam muito próximos, de fato. E como era o confronto mais esperado, obviamente, era entre Lula e Bolsonaro, imagina um do lado do outro, é uma distância de um perdigoto. Então é razoável que ficasse um... E também o mais longe eram 3 púlpitos, né? Exatamente. Questão lateral, literalmente. Né? Mas é mesmo, lado a lado. A gente fala frente a frente, mas era lado a lado. Aliás, se fosse frente a frente, estariam mais distantes um do outro do que lado a lado. Oi, Neg, quem ganhou ou quem perdeu, hein? Olha, quem ganhou foi quem acompanhou esse debate. Né? Quem perdeu é quem ligou em outra emissora, quem foi fazer outra coisa. Isso pode ter absoluta certeza, porque não sabe o que está acontecendo. Neg, você está político. Você tá muito não! Deixa eu fazer a pergunta de outro jeito. Ele vai chegar lá. Quais assessores estavam comemorando mais ao fim do debate?
Você sabe que, aí você não vai me pegar, nas considerações finais a gente teve que sair porque a gente ia fazer o Canal Livre. Então eu e a a Adriana Araújo, a gente deu uma fugida antes das comemorações finais. O que dá para perceber ali, o que deu para perceber é que tem temas que são difíceis para os candidatos enfrentarem. Tem temas que são mais fáceis para os candidatos enfrentarem. E você tem alguns desafios. Quer dizer, quando começou o debate, assim como quando começou a entrevista do Lula no Jornal Nacional, a voz do Lula chamou a atenção de todo mundo, não há dúvida disso, né? Alguns candidatos reagem de um jeito, outros de outro. Por exemplo, Jair Bolsonaro, em nenhum momento ele reage com aquele sorriso ou aquela risada irônica. Ele não tem essa risada irônica, que o Lula tem, né? O Ciro, o Lula até falou isso lá na hora, ele não aguentou a hora que o Lula pega e fala: o Ciro tem o coração mais mole do que a boca. O Ciro não aguentou, tanto que falou que chamou ele de encantador de serpente e tal. Então você vê o seguinte, existe uma tensão, existe uma rivalidade, mas tem um certo respeito, não respeito, como a gente pode imaginar, mas uma certa, esse cara ele tem tamanho. Então, o Bolsonaro, as pessoas agridem, xingam, brigam, etc e tal, mas falam, esse cara sabe brigar. O Lula, as pessoas agridem, xingam, mas esse cara sabe brigar. E o Ciro a mesma coisa. E as mulheres surpreenderam. Eu acho que as mulheres surpreenderam. A Simone Tebet mostrou-se firmeza, mas a Soraya Tronic, que ninguém sabia que apito tocava, apareceu ali e falou, opa, tem uma Soraya Tronic aí, vamos prestar atenção no que ela fala. Surpreenderam, se posicionaram, falaram, não ficaram naquela linha acuada. Eu achei muito interessante essa composição. O que eu chamo, tem coisas curiosas, quer dizer, tem gente, eu acho, por exemplo, o Felipe Dávila, por exemplo, precisa de muito treino ainda para entrar em jogo, porque ele fala uma linguagem de um jeito muito distante. Dá para ver pela Sala Digital, que foi um espetáculo essa iniciativa da Band junto com o Google. As perguntas que foram feitas mostram a distância que os candidatos muitas vezes estão da linguagem das pessoas. Então era assim, o que é sigilo de 100 anos? O que é orçamento secreto? Cara, eles não tinham a menor ideia, as pessoas não têm ideia do que é orçamento secreto. A gente trata disso aqui. Por que orçamento secreto? Por que orçamento secreto? Por que o sigilo de 100 anos? O cara fala, o que é sigilo de 100 anos? Uhum. LDO, né? LDO, o Lula falou, não tá na LDO, o auxílio pro ano que vem. O cara fala, não tá na LDO? Mas isso é um problema? É bom ou é ruim, né? É bom ou é ruim, né? Então, falta ainda para os candidatos um certo cuidado, porque eles têm o jargão, e a gente tem os nossos jargões também no jornalismo, né? Se a gente não se cuidar, a gente usa a palavra cabeça. Eu, quando entrei na Band, eu me surpreendi, por exemplo, cabeça dividida. Eu falei, mas como assim? Você está fazendo terapia? Não, cabeça dividida é quando dois apresentadores de um telejornal leem um texto, um lê um pedacinho, outro lê outro pedacinho. É cabeça dividida. Não, agora você vai ler uma nota pelada. Mas como assim? Isso mas como? Agora é canal erótico? Não, nota pelada é quando a câmera fica o tempo inteiro no apresentador ou na apresentadora e lê a nota o tempo todo e não aparece uma imagem cobrindo. Chama nota pelada. São expressões que a gente tem que entender, do contrário fica confuso. Mas imagina os candidatos dando de barato que quem está acompanhando sabe tudo o que está acontecendo. Esse descuido, por exemplo, o Dávila mostra mais, o Lula e o Bolsonaro mostram menos, o Ciro também.